A paz do Senhor a todos, bom dia. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, antes da gente começar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, amém? E se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Hoje nós estamos ainda em Números, hoje capítulo 9, 10 e 11, tá bom? Leia na sua casa, acompanhe, porque é muito importante para que a gente consiga ler a Bíblia toda até o final do ano, amém? Vamos orar? Senhor Deus meu Pai, te agradecemos mais uma vez, Senhor, nos permitir acessar a Tua sabedoria, nos permitir acessar a Tua palavra. Nos permita, Senhor, andar sobre as Tuas palavras todos os dias das nossas vidas, para que a gente não se desvie delas, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Hoje eu quero frisar dois textos aqui do capítulo 11, né, que diz, um tem por título assim, 70 anciãos para ajudar Moisés. Aí, no versículo 21, 11, 21 diz assim, Moisés, porém, respondeu, este povo no meio do qual estou é de 600 mil homens em pé. E tu dizes, eu lhes darei carne, e eles comerão durante um mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém, o Senhor respondeu a Moisés, será que a mão do Senhor se encurtou? E isso aqui eu vejo um grande problema atualmente com essa mesma situação. Por quê? Porque muitas das vezes nós encurtamos as mãos de Deus, né? Às vezes a gente não crê que o milagre vai acontecer, não crê que a provisão vai chegar porque achamos que seja impossível a Deus, né? Quem era 600 mil homens? Né? A Bíblia diz que Davi ele faz um censo, né? Que Deus até briga com ele depois porque ele faz esse censo, mas no censo de Davi tinha mais de 1 milhão de pessoas, e aqui só tinha 600, e Deus sempre supre, né? Então se Deus foi capaz de tirar eles do Egito, o que era dar um ranguinho? O que era trazer uns passarinhos para eles comer? Não era nada. Não desceu o maná do céu? Não era nada aquilo para ele. Então às vezes a gente não crê no milagre, a gente às vezes não ora por milagre, porque a gente não tem a capacidade da fé, né? Então todos os dias nós devemos orar para Deus nos dar mais fé, porque é o que falta, né? O que falta para nós com Deus é fé. E Paulo diz isso, né? Eu não sei em qual carta dele, ele diz pra gente pedir o dom da fé. Sim. Então peça nas suas orações o dom da fé. O dom da fé. É necessário, porque senão não cremos, né? Hoje a gente às vezes não vê muitos milagres acontecendo e quando vê se escandaliza. Porque não está acostumado com isso, mas não está acostumado porque não tem fé, né? Deveria ser ao contrário. Hoje em dia acontece assim, todo mundo é culpado até que se prove ao contrário. Mas deveria ser ao contrário, deveria todo mundo ser inocente até que se prove ao contrário. E com os milagres é a mesma história. Todo milagre é possível até que se prove ao contrário, porque Deus é um Deus de impossível. Então Ele pode fazer. Então, será que aquilo é ou não é de Deus? Vamos crer que é primeiro? E até que se prove ao contrário? Se Deus falar assim, não, isso não partiu de mim, a gente julga, né? E isso a gente já até falou aqui no devocional, que isso inclusive é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque se vir da parte de Deus, você não pode falar que aquilo é do diabo, né? Os fariseus atribuíram Jesus, as coisas que Jesus fazia ao diabo. E isso era uma blasfêmia contra o Espírito de Deus. Né? Aqui é a mesma coisa. Eles estão... Moisés, foi falado para Moisés assim, você agora será como Deus e Arão agora será como profeta. Você realizará os sinais e os prodígios. Ok, até aí. Moisés vai, desce as pragas porque o Senhor mandou, faz as coisas, e ele, acho que às vezes fugia a mente dele aquilo que Deus falou para ele no monte, porque Moisés ele viveu coisas esplêndidas ao Senhor. Moisés viveu muita coisa. Só do que já passa aqui, de ter uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, já é uma loucura já. Uma nuvem controlada como um redemoinho só no local só. Já era uma loucura. Se fosse um dia ou dois, era uma tempestade. Mas não era, foi o tempo inteiro, 40 anos do mesmo jeito. Então isso aqui já era absurdo. Aí ele vai e encurta os braços de Deus e acha que Deus não pode alimentar o povo.
E isso é um pecado da nossa parte. Você tem que crer sim no milagre, crer incondicionalmente. E às vezes por bobagem. Quer ver algo que aconteceu essa semana? Inclusive eu fui questionado sobre na quarta-feira, vocês ficaram em casa, né? Porque o tempo estava ruim. E eu fui pra igreja, acabei que eu que fui ministrar. E eu tava com a garganta muito ruim, tava andando com um negocinho de mel, com a água, porque tava toda hora tossindo. E aí quando eu recebi a informação de que era eu que ia pregar, eu lá no fundo mesmo da igreja, eu já orei e falei pra Deus, então, né, dá um jeito aí, porque não tem condição, né? Se você quer que eu traga a palavra mesmo, você dá um jeito cá, né? Eu dou um jeito lá, tu dá um jeito cá. E às vezes você mesmo já até me questionou sobre, né, do jeito que eu converso com Deus. Mas se é pra ser maluco, vamos ser maluco total. Não é? Se é pra ser maluco, vamos ser maluco total. Aí eu orei ali e subi pro púlpito. 40 minutos, 30 minutos, não tossi, não nada. Ok, beleza. Ainda contei o testemunho lá, né, desse pequeno milagre, desse grande milagre, porque milagre é milagre, né? Aí, chegou na sexta-feira no ensaio, alguém me perguntou assim, você melhorou? Eu falei, oxe, eu não falei que Deus me curou, foi na hora, e eu melhorei na sexta-feira de quarta para sexta? Eu podia ter piorado, agora ter melhorado, não, melhorei foi na hora, moço, me respeita. Eu creio nos milagres que eu vivo de Deus, e, inclusive na hora, depois que eu acabei de ministrar, a garganta quis arranhar um pouquinho. Só que a gente, inclusive, já até falou sobre isso no devocional também, que a gente não pode deixar a dúvida entrar, que se a dúvida entrar já era, o milagre desfaz. O milagre desfaz. Deus tira e fala, tá duvidando? Então devolve aqui. E aí na hora eu falei, Deus, tá querendo graça aqui, resolve aí. E pau no gato, foi embora. E tá tudo certo até agora. Então, a gente não pode encurtar os braços de Deus. Nem para que seja um grande milagre, nem para que seja um pequeno milagre. Aos nossos olhos. Porque às vezes a gente deixa de crer, falar, o cadeirante não levantou, ele era combinado. Alguém pagou o cara para levantar. Alguém pagou o cara para fingir que estava endemoniado e o pastor expulsou. Isso é errado, a gente não pode. Deus não se agrada. Está escrito aqui, a gente leu que Deus não se agrada dessas coisas. E lá na frente vai dizer assim, sobre Eudade e Medade. Porém, dois homens... Qual versículo? No 26. Desculpa. É logo continuação. Porém, dois homens ficaram no arraial, um se chamava Eudade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles porque estavam entre os inscritos. Os inscritos, porque aqui no 16 eu falei do título, 70 anciãos para ajudar Moisés. Eles eram dois dos 70. Então, um dos inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda e profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém Moisés lhe disse: você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Essa aqui é outra coisa muito profunda. Por que Moisés fala isso? Porque Moisés tem a noção, apesar de ser um crustáceo aqui, um pouco atrás, aqui ele tem a noção de que se todo mundo estiver com o Espírito do Senhor, ele não vai ter esse tipo de trabalho de gente reclamando, gente murmurando, porque eles vão estar guiados pelo Espírito. Né? E quando ele fala assim, você tem ciúmes por mim? Por quê? Porque quem recebeu o Espírito foi eu. O Senhor falou assim, eu vou pegar o seu Espírito e vou dividir entre os 70. Não vou tirar de você, eu vou pegar uma pedacinho e vou jogar para os 70. E aí ele fala assim, você está com ciúmes por mim? Queria eu que toda a igreja fosse assim, né? Que toda a igreja cresce assim, né? Porque a gente é falho. A gente é falho. Essa semana eu estava até falando com uma outra pessoa. A gente é falho, a gente é injusto, a gente é perverso, a gente é pecador. A gente não é julgador, a gente não é juiz. Se a gente for julgar alguma causa, a gente tem que julgar conforme a reta justiça. Tá na Bíblia ou não tá na Bíblia? Tá na Bíblia? Então ok, não tá na Bíblia, você tá errado. Ponto. Não é o que eu acho. Não é o que a gente
acha que deve ser. É o que está aqui, está aqui, está aqui, não está aqui, não está aqui. Ponto. A palavra do crente é sim, sim, não, não. E aqui é a mesma coisa. Se toda a igreja tivesse no mesmo espírito, coisas muito maiores do que essa aqui aconteceriam hoje em dia. Mas às vezes a gente fica disperso, às vezes as pessoas ficam dispersas, às vezes você está pregando, está louvando, e isso e aquilo, e as pessoas estão dispersas. E isso é uma falha muito grande, porque às vezes bate essa informação aqui. Às vezes as pessoas falam assim, você... Ai, como é que eu posso explicar? Ah, se você toda hora ficar falando que de cura, você quer aparecer. Se toda hora você fica profetizando, você quer aparecer. E em vez das pessoas crer ao contrário, falar assim, não, Se juntar e cura, vamos todo mundo orar por cura, vamos todo mundo orar para o Espírito descer, vamos todo mundo orar para falar em línguas. Não, olha lá, toda hora fica falando em línguas, olha lá, toda hora fica profetizando, olha lá, toda hora fica falando que vai curar. Oxi! Imagine se fosse assim com Moisés, o povo estava lascado. Se Moisés tivesse esse pensamento, eu ia falar assim, oxe, vocês não querem que eu faça, vocês não fazem, não querem que eu faça? Oxe, o problema é de vocês, vai pra lá. Igual Jesus, né? Quando acho que foi Tiago e qual é o nome? João e Tiago falaram, né? Que tinha outras pessoas, outros homens fazendo as mesmas coisas que eles. Sim. E eles repreenderam. E Jesus falou, não, quem está conosco não é contra nós, né? É conosco. Então a gente tem que ajudar a fazer igual, a crer. Exatamente. E fazer em nome do Senhor, né? Porque ninguém é melhor que ninguém. A gente não tem que ficar julgando, a gente tem que fazer o nome do Senhor ser glorificado. Sim, porque Jesus foi bem claro, todo aquele que crê, os sinais seguirão. Vocês farão coisas maiores. Então olha que doideira. Jesus mesmo autenticou e falou, te deu um contrato na mão chamado Bíblia e falou assim, ó, vai lá em meu nome e faz as mesmas coisas que eu fiz, ou às vezes até coisas maiores. E aí eu vou recuar e vou falar, não acho que vai dar certo. E se a Bruna fizer, fala, Bruna, para, acho que tá errado isso aí. Oxe, tá errado fazer o cadeirante andar, moço? Tá errado fazer o morto ressuscitar? Tá errado orar para alguém ser curado de uma doença grave? Ou até de um arranhão na garganta? Não tá errado não, o poder de Deus é o poder de Deus. A Bíblia diz que ele levou sobre ele todas as enfermidades. E ele levando sobre ele todas as enfermidades, ele nos deu acesso a essa cura instantânea. A gente só precisa ir atrás, só precisa buscar, só precisa aprender como. Só precisa crer. Porque se não crer... Mas não é fácil, né, essa tarefa de crer, né? A gente às vezes quer, mas o nosso eu lá dentro duvida, né, sem querer. Isso já aconteceu. Tem que ser meio doido. Isso acontece muito comigo. Então às vezes você fala, eu creio, Deus. Mas aí você sabe que você lá dentro está duvidando. Mas às vezes não é do poder de Deus. Eu não sei explicar. É da circunstância, é até de você mesmo, de você achar que você não merece, ou que Deus não vai dar ouvido para isso. Às vezes você fala, é uma coisa tão... que Deus... Eu já pensei isso, tô falando de mim. Por que Deus vai mover as mãos para isso, se tem gente com problemas bem maiores? Então, às vezes, a dúvida bate por causa disso. Ou você mesmo duvida de você mesmo. Ou, às vezes, você quer crer, mas você não consegue. Então, a minha resposta para isso é... peça o dom da fé. Porque só assim, com o tempo, você vai conseguir. Deus, ele vai fazer o quê? Situações que vai fazer você crer. Então, eu acho que é assim, tem gente que já nasce com essa loucura, né? Já é bem... assim mesmo, né? Crer em tudo. Tem muita fé. Crer em tudo. Achei que era crer em tudo mesmo, entendeu? Tem muita fé. Mas tem gente que é igual a mim, entendeu? Duvida de tudo, é muito duvidoso. Então, mas às vezes não é em Deus, é nas circunstâncias, é nas coisas, é nos dias de hoje que você fala, mas será? Então a gente tem que orar muito, pedir muito pra Deus o dom da fé. Peça porque ele vai te dar e as coisas vão acontecer e você vai crer, você vai ver que realmente não tem nada, seja pequeno aos nossos olhos ou grande, Deus ele faz. Mas o que acontece nos dias de hoje é exatamente o será. O e se. Esse é o problema. Porque, por exemplo, na Bíblia, no Novo Testamento até, Paulo se comunica por cartas.
Então as informações chegavam por cartas. Então chegou aqui para a igreja de Romanos que Paulo lá em Corinto curou. Oxê, Paulo curou? Deixa eu ver a carta aqui. Curou? Não, vamos lá ver. Vamos lá, que eu tô com problema aqui, eu quero ir ver também. Tá louco? Quero ver que eu quero que aconteça comigo. Mas hoje a gente tem o vírus da internet. É porque a gente vê as coisas pela internet e às vezes quem é criador de conteúdo sabe o quão fácil é forjar as coisas. E isso é um problema, porque às vezes as pessoas com malícia, né, a gente vê até os crimes virtuais que acontecem. Às vezes eu não consigo usar meu cartão, o bandido consegue. E na internet as coisas são assim, tem software, tem um monte de coisas que conseguem fazer as coisas, conseguem editar um monte de coisa. Né? E, então, às vezes as pessoas, em vez delas irem provar daquilo, elas ficam no mais será? Entendeu? Porque pensa, comigo foi assim, você sabe bem disso. Eu vejo as coisas acontecendo na Bíblia, vejo assim, né? Eu leio as coisas acontecendo na Bíblia. Eu vejo algo na internet, eu já fico tipo, nossa, eu quero fazer isso também, né? Tipo, quero curar, eu quero profetizar, eu quero expulsar, eu quero essa loucura também. Ah, mas e se for falso profeta? Só vou ter certeza depois que eu testar. Principalmente porque diversas coisas já aconteceram comigo. Eu já recebi cura, eu já fui cortado e o médico falou que não tinha nada. Deus já veio falar comigo de diversas formas diferentes. Então eu vou duvidar mais do quê? Só que eu decidi experimentar e não duvidar. Então eu prefiro passar vergonha duvidando. Corta. Prefiro passar vergonha provando, né? Do que. Ah, mas dê graças a Deus que você é assim. Porque eu acho que vai de pessoas. Você vê, Moisés, você acabou de falar. Eu passei por tantas coisas, por que eu vou duvidar? Moisés, ele foi no Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho por causa de um toque que ele deu com o cajado. Ele viveu coisas extraordinárias. Então. E chegou uma hora, ele falou, será que tem carne suficiente para esse povo? Então, assim, infelizmente é do ser humano, né? Mas e vai de cada um. Mesmo que eu também já vivi diversos milagres. E às vezes não fala, e né? mesmo assim, às vezes a dúvida bate. Então é uma coisa de oração, de pedir e pedir até que você vai ver que as coisas vão acontecendo e você já tá uma pessoa que crê, que tem fé em tudo que Deus faz. Não, mas eu acho que falta coragem. Também. Falta coragem, porque pensa, de 12, só um disse, se é tu mesmo, deixa eu ir com você. Ele pagou pra ver, ele falou, deixa eu provar então. É você? Então deixa eu ir aí. Isso vai de quê? De temperamento. Meteu o pé pra fora do barco. Sanguíneo. Pedro, corajosão, meteu o pé pra fora do barco e foi. Deu 3 passos na direção de Jesus. E é o único que pode testificar. Eu andei sobre as águas igual Jesus. Fez obras iguais ou maiores. Porque Jesus não era filho do pecado. Jesus era perfeito. Né? O Espírito Santo colocou ele em Maria. O Pedro não. Pedro já era filho do pecado. Eu acho que até aí se encaixa até essa. Vocês farão obras maiores. Por quê? Porque para Jesus ele era perfeito. Para Pedro ele já não era perfeito, ele já era pecador, de carteirinha ainda, ele dava carteirada de pecado, como homem. E mesmo assim ele fez uma obra parecida e maior, porque ele como pecador ele não tinha aquele... Alguém poderia dizer assim, Jesus é Jesus. Jesus foi lá e andou mesmo. Aí foi Pedro e falou, não, eu sou pecador, vou andar também. E teve a coragem, entendeu? E eu acho que é isso. E seja doido, seja maluco, seja varrido. E vai provar dos milagres de Jesus. Acho que é isso. Vamos orar? Senhor Deus meu Pai, nesta manhã te pedimos, Senhor, nos abençoa com mais o dom da fé, Senhor. Coloca uma pitadinha de loucura na cabeça dos teus filhos, para que, Senhor, eles acreditem nos teus milagres, Senhor, e não dê ouvidos para quem fala ao redor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau.